Mas todos já viram nas redes sociais as imagens de ontem. Nós tivemos a explosão de um veículo que estava recheado de fogos de artifício e nós tivemos um homem que levou também artefatos explosivos consigo até a Praça dos Três Poderes, ficou ali próximo à Estátua da Justiça e ele lançou ali alguns artefatos, também artefatos desses, né, fogos. Você percebe claramente quando ele joga, tem a imagem muito clara agora de uma câmera do Supremo, que quando ele joga o negócio faz aquela viradinha assim, que é típica de fogos de artifício. Mas o fogo de artifício também mata. Né? Tem gente, inclusive, que já morreu com rojão de black box em manifestação. Verdade. Na época da Sininho, né, 2013. Exatamente. As pessoas não têm memória, mas eu tenho. Até porque foi um colega de imprensa, um cinegrafista, que morreu atingido por um rojão, quer dizer, o poder de fogo que isso tem, atingido por um rojão lançado por uma turma de extrema esquerda. Né? Então, assim, a gente teve esse evento ontem, o sujeito deixou várias mensagens contraditórias, mensagens que ele mandava para si mesmo e publicava no Facebook, nas redes dele. Ficou claro que ele tinha ali algum tipo de distúrbio psíquico, né, algum desalinho, né, emocional, e ele se matou. Ele pegou, deitou na frente da estátua, com o travesseiro, pegou o negócio, enfiou na cabeça, o explosivo junto com a cabeça e explodiu. É muito triste, é lamentável, a gente tem de condenar a violência. E assim, o suicídio é um negócio complicadíssimo. Né? A pessoa chegar ao ponto de tirar a sua própria vida, a gente teve até um outro também recente, que se imolou também na frente ali, se jogou gasolina no corpo e tacou fogo, isso em 2023, ano passado. Também lá, naquela região ali na Praça dos Três Poderes. As pessoas não lembram mais. Mas então, assim, as pessoas estão doentes também. Estão doentes por tudo, não é só pela política. Estão doentes por vários motivos. Problemas psíquicos, eles fazem parte da sociedade. Tem pessoas que, inclusive, com problemas psíquicos, que elas até ascendem profissionalmente. Tem gente que vira político. Tem gente que vira jurista. Né? Tem gente que vira influencer, né? Influenciador, coach. Tem de tudo. Né? Tem de tudo. Então, assim, é claro que essa é uma situação isolada. Assim, minha opinião, eu quero saber a tua. Só que já está muito claro que esse episódio já está sendo utilizado politicamente para inviabilizar algumas pautas importantes, como a pauta da anistia política. Então, eu queria a tua opinião. Como é que você viu? Você se assustou? Você estava na Câmara naquele momento? Estava na Câmara, né? A gente não tinha muita segurança do que estava acontecendo. A única informação que a gente tinha é que tinha um carro pegando fogo ali, perto ali do anexo 4, ali na Câmara dos Deputados, e que tinham ouvido explosões ali perto do Supremo Tribunal Federal, né? Aí foi suspensa a votação. A gente estava votando a PEC em relação à imunidade tributária de templos religiosos e de associações de assistência ligadas a esses templos. Foi suspenso, foi encerrada e aí foi evacuado ali a Câmara dos Deputados com a orientação da Polícia Legislativa, né? Minha avaliação, primeiro, não foi um ataque político coordenado, mesmo porque se tivesse sido um ataque político coordenado, um atentado terrorista político coordenado, teria mais pessoas e teriam, né, utilizado os explosivos mais sofisticados do que aqueles que foram utilizados. A minha principal preocupação agora é exatamente isso que você colocou, Cláudio, o uso político desse sujeito, que assim, claramente é um maluco, é uma pessoa que estava passando ali por problemas, por distúrbios mentais e que acabou se matando, e que agora vão utilizar isso para ampliar os abusos, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, né? Me preocupa, primeiro, o avanço, a prorrogação, né, e o robustecimento do inquérito das fake news, né, do inquérito em relação ao 8 de janeiro, que o ministro Barroso já anunciou que quer juntar uma investigação na outra, ou seja, já quer misturar os assuntos para dar mais justificativa para continuar com inquéritos que nem deveriam ter sido iniciados, porque não seria nem a competência do Supremo Tribunal Federal, e o Supremo deveria ter sido provocado, isso é uma coisa que a gente fala várias e várias vezes. E outra questão também, eu aprovei nessa semana um relatório em relação ao aumento de pena para as pessoas que, para crimes que envolvem o uso de redes sociais e que acabam, no final das contas, em manifestações violentas na vida real, que de fato eu acho que é um problema que existe e que precisa ser endereçado. Agora, me preocupa o Supremo utilizar esse sujeito como uma das justificativas para a censura em rede social no julgamento que a gente vai ter do Marco Civil da Internet, 2 artigos que vão ser julgados e que podem fazer com que o poder, né, principalmente do Poder Executivo e do Poder Judiciário, de censurar publicações na internet, seja muito maior, ao contrário do que diz o texto expresso da lei do Marco Civil da Internet, que eles querem declarar a inconstitucionalidade. Então, a minha principal preocupação agora é essa, o uso desse episódio para ampliação de abusos que já vem acontecendo hoje contra a liberdade de expressão. Esse caso, inclusive, no Supremo vai ser julgado agora semana que vem, né? Sim, a expectativa é que seja julgado na semana que vem. Então, assim, é um timing que, para eles, acabou sendo muito oportuno utilizar isso como discurso político, né? A gente fica aqui se perguntando, né? Pelo amor de Deus, como é que é?
Acontece um negócio desse justo nesta hora, justo nesse momento, a gente está discutindo, está aí às vésperas de discutir essa questão que naturalmente tem a ver com a regulação das redes, essa obsessão da esquerda de regular a rede social, na verdade, porque eles querem é calar a direita. Isso acontece às vésperas do julgamento do Supremo. É muita coincidência aqui. Eu acho o seguinte, querem também jogar a responsabilidade. Você sabe, Cláudio, que no mandato passado eu fiz oposição ao governo Bolsonaro, inclusive o próprio governo colocava a gente para me espionar ali, foi revelado aí recentemente. Tem vários bolsonaristas nos assistindo aqui, dizendo que esse é o pior programa do ano. Então, exato. Tá? Todos sabem a minha posição em relação ao governo Bolsonaro, as minhas críticas que eu mantenho até hoje e de tudo que ele fez e que eu mantenho até o final, porque são as minhas convicções. Agora, jogar isso nas costas do Bolsonaro é evidentemente oportunismo político, né? Eu, mesmo fazendo oposição ao Bolsonaro e tendo todas as críticas que tenho de saber que o Lula, inclusive, só pôde ser candidato graças a indicações e a medidas legislativas enviadas e aprovadas pelo governo Bolsonaro, agora jogar isso, um maluco, né, nas costas do Bolsonaro, né, é um negócio que não tem cabimento nenhum, que é o uso, de fato, de maneira oportunista desse episódio lamentável que aconteceu para tentar, né, como a própria Gleisi admitiu, né, que ela teve a conversa com o Felipe Neto falando que as esquerdas sempre apanhariam nas redes se não tivesse regulamentação, se não tivesse censura. Então, assim, já é aberta a intenção, né, não de controlar a notícia falsa, não de punir crime que acontece na internet, mas de calar aqueles que têm um contraponto à esquerda. Né? É muito interessante porque, assim, o tio França, né, que é o Vanderlei, Francisco Vanderlei Luiz, ele tinha 59 anos, tá? Primeira coisa, o pessoal quando pegou ali a placa do carro, todo mundo, né, foi atrás, saber quem era o carro, descobriram que era o Francisco Vanderlei, aí depois confirmaram que o Francisco Vanderlei era o homem morto, ou seja, ele era o responsável pela sua imolação. Aquilo ali é uma imolação, ele se matou, né? Ele realmente se matou ali. Em 2020, o tio França foi candidato a vereador. Ele ganhou lá em Santa Catarina, pelo PL. Aí todo mundo já começou, esse cara é bolsonarista. Só que ele foi candidato pelo PL em 2020. E aí a gente tem que ser justo com as coisas. Peraí, em 2020 o Bolsonaro nem sonhava ir para o PL, tá certo? Então, isso já de cara, eu falei assim, peraí, então não é PL, então não é bolsonarista. E ele publicava nas redes sociais essas mensagens meio doidas, só que o que ele batia ali, ele é contra o Bolsonaro e o Lula. Ele falou assim, os dois têm que abandonar a política. Então, na verdade, ele não era nem bolsonarista, nem petista, nem lulista, ele era um cara do Centrão. Ele é terceira via, sabe que o tio França era terceira via? Aí você deu uma forçada de barra. Não, e ele era... Porque então assim, vocês, agora vocês também são contra Bolsonaro e Lula, pô. Sim, claro. Então o tio França também é meio MBL. Não, nada disso. A gente também bebe água, o Lula também bebe água. Mas é injusto pegar esse negócio e botar na conta do bolsonarismo. Lógico, foi o que eu acabei de falar. Né? Jogar nas costas dele tem o menor sentido, por maiores as críticas que você tenha, e eu conhece todas as minhas opiniões em relação ao Bolsonaro, não faz sentido vincular ele. Né? E aí, você vê nas mensagens, né? Era Alckmin, contra o Alckmin, contra o Sarney, contra o Fernando Henrique, contra o Lula e contra o Bolsonaro. E tinha mais um até que estou esquecendo. Então, assim, é um sujeito maluco, mas que querem, né, utilizar isso como plataforma política para censurar e para atacar, né, todos aqueles que têm um discurso de direita, não só os bolsonaristas, mas de todo o espectro de direita, querem censurar em rede social utilizando esse episódio. Na verdade, eles querem censurar qualquer um que não concorde com eles. Exato, que não seja desista, que não tenha com o governo, claro. Vocês estão escapando, né? Do quê? Desses inquéritos políticos aí. Por enquanto, sim, né? Mas de perseguições... Na realidade, não, né? Porque já tem, acho que 4 coordenadores do MBL, Amanda, uma delas, respondendo na Polícia Federal por chamar o Lula de ladrão. Ah, ela tá respondendo. Tá respondendo. Não sei se vai chegar a tramitar junto com esses outros inquéritos que estão no Supremo. Mas vocês não estão no inquérito das fake news, não? Não que eu saiba, né? Não tem como a gente saber, porque ninguém tem acesso aos autos. Que milagre, hein? Pois é. Por que vocês não estão no inquérito? Eu estou no inquérito das fake news, por que vocês não estão? Ué, tem que perguntar para o Alexandre de Moraes. Quem mais do MBL? Tem o Arthur Scara, nosso coordenador de Osasco. Salvo engano, acho que o Guto também recebeu uma notificação, teve que depor. Tem mais um coordenador que foi candidato também, que estou esquecendo agora, mas eu lembro que eram 4 pessoas que estavam respondendo. Você acha que você não tá porque você não xinga ninguém? Pelo contrário, eu xingo mais que eles. Você xinga mais do que eles? Mais do que a Amanda, pô. Você chama o Lula de bandido desde 2014. É um mistério, então. Você nunca... E ainda reafirma que Lula é bandido, criminoso, o maior quadrilheiro da história desse país, o maior bandido que já existiu. Não sei se o Cláudio Dantas subscreve aquilo que eu estou dizendo. O Nicolas não tem quero que pegar... comprometê-lo, mas... O Nicolas tem que... Ô, Nicolas, você está nos assistindo, você tem que pegar os pronunciamentos do Kim e colocar na tua defesa.
Não estou querendo que ele te coloque dentro do inquérito. Mas assim, porque a gente está falando aqui, a gente tem que dar leveza para não enlouquecer, tá? Mas assim, a gente está falando de coisas muito sérias aqui. A gente está falando de imunidade parlamentar, a gente está falando de liberdade de expressão, a gente está falando de imunidade parlamentar, que é um grau acima, né? O parlamentar, ele é eleito e a imunidade é constitucional, assim como a liberdade de expressão, mas o parlamentar ele tem essa licença para xingar, ele tem a licença para criticar, ele tem a licença justamente porque a política é travada também nesses termos. Exato, é uma proteção não é ao parlamentar, mas para representar o que o eleitor daquele parlamentar quer falar, que é transformado, é dada a voz para o parlamentar refletir aquilo que ele está dizendo. Agora, isso já foi relativizado há muito tempo, né? O Marcel, né, por exemplo, responde, acho que pela primeira vez que ele estava comentando, né, que responde por algo que ele falou da tribuna da Câmara dos Deputados, que primeiro, já há uma relativização do Supremo, né, histórica, isso já tem mais de década, em relação ao que o parlamentar fala, mesmo no exercício das suas funções, caso ele fale em redes sociais. Como se eu, enquanto deputado, quando dou uma manifestação em rede social, deixasse de ser deputado, não estivesse exercendo minha função. Bom, eu sou um parlamentar, eu vou para a rede social, eu critico uma autoridade política, eu falo do Presidente da República, eu falo do Supremo Tribunal Federal, eu não estou no exercício das minhas funções, eu não tenho imunidade? Não tem sentido. Agora, extrapolaram isso para o uso da própria tribuna da Câmara dos Deputados. Aí não é inquestionável que na tribuna da Câmara dos Deputados você está no exercício das suas funções, mas mesmo assim a imunidade está sendo relativizada. Foi bom você citar o Marcel. O Marcel é um grande deputado também, faz um trabalho digno de realmente do nosso elogio aqui, da nossa solidariedade. Está passando por essa situação aí, sendo investigado de uma forma brutal. Eu conversei com ele dias atrás, ele estava indo para os Estados Unidos, acho que ele está nos Estados Unidos agora, está tentando buscar apoio também, acho que da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, não me lembro exatamente o que ele está fazendo, mas ele está tentando buscar esse apoio. E ele estava numa jornada, antes de viajar, ele estava numa jornada institucional. Ele foi lá e sentou com o Paulo Gonet, por exemplo, PGR, e teve uma conversa com o Paulo Gonet. Aí, me parece que o Paulo Gonet, ele está naquela situação assim, você tem razão, mas o Moraes tem mais razão que você. Porque não. Você imagina, né? O PGR, os caras agora estão olhando assim. Isso está na Constituição? Tá. Só que agora tem uma jurisprudência nova do Supremo. Então, assim, gente, o que está acontecendo com esse país? Né? Então, eu até perguntei para o Marcel, falei, Marcel, ele foi com mais umas 6 pessoas, não sei, parlamentares, assessores e tal. Eu falei assim, por que você não junta todo mundo, cara? Não tem, os demais parlamentares não têm aderência, Kim? Você não se uniria ao Marcel para ir no Moraes, para ir no Gilmar, que é o decano do Supremo, para ir no Barroso, que é o presidente do Supremo? Vocês não acham que isso afeta todos os deputados, senadores? Vocês não acham que tinham que ir em peso, atravessar ali a esplanada, né? Como a gente já viu o pessoal fazendo algumas vezes, atravessar, ir lá no coisa, subir, sentar com os ministros, porque os ministros só recebem o Lira e o Pacheco. É a mesma coisa que nada. Porque o Lira e o Pacheco estão lá negociando seus próprios interesses. Então, assim, você não acha que é o momento de unir forças? Porque se amanhã um cara como o Marcel é cassado pelo desrespeito à imunidade parlamentar dele, isso amanhã pode ser você, amanhã pode ser a Amanda lá, vereadora, pode ser qualquer um. Não, acho que primeiro, nós já estamos unidos nisso, né? Todos esses casos a gente discute internamente e há demonstrações públicas de solidariedade em relação a todos os parlamentares que têm esse tipo de investigação. Me lembro agora do deputado Cabo Gilberto, do deputado Polon e de outros que em todos os casos a gente teve junto. Agora, o meu questionamento é, o que um deputado federal pode fazer? O Senado teria que reagir. Porque hoje a Câmara dos Deputados está de mãos atadas, né? Tirando a demora que você teve na Câmara para pautar a questão do fim das decisões monocráticas, que aí sim é uma decisão é uma medida efetiva que eu votei a favor na Comissão de Constituição e Justiça, tirando isso para a responsabilização individual de ministros do Supremo Tribunal Federal pelos seus abusos, é o Senado. E no Senado a gente não tem maioria. E não vai ter maioria até a gente renovar 2/3 do Senado em 2026. Então eu vejo que a gente está numa situação muito complicada, porque ao mesmo tempo que esses abusos sistemáticos são cometidos contra a gente não encontra respaldo na casa que deveria responsabilizar os ministros do Supremo pelos seus abusos, né?